Olá, estamos agora com a terceira parte daquele exercício sobre sujeito e predicado. Portanto, se você está chegando agora no canal, já abriu nesse vídeo, saiba que já tem outros dois vídeos anteriores a esse que abordam a o início dessa explicação de exercícios sobre sujeito e predicado. Neste nosso terceiro vídeo, vamos iniciar com a letra J. Quebraram todas as vidraças. Neste caso, nós também precisamos seguir aquele passo a passo que está aqui à direita. Primeiro passo, localizar o verbo. Então, você tem que verificar qual dessas palavras é o verbo, qual dessas palavras é a forma verbal. Eu já vou dar a resposta, mas se você precisar em algum momento do vídeo parar para pensar antes de ouvir a minha resposta, por favor, pause o vídeo, ok? Bom, aqui a forma verbal é o termo quebraram. Então, você vai dar um sublinhado duplo na forma verbal quebraram. É do verbo quebrar. Quebraram está no passado. Segundo passo, você tem que fazer uma pergunta ao verbo a fim de que você possa encontrar o sujeito. Então, pergunto: quem quebrou todas as vidraças? Bom, eu não sei. Você sabe? Também não, não é? Então, este tipo de sujeito é o chamado sujeito indeterminado. E eu vou fazer o seguinte com a minha resposta, eu vou colocar essa resposta em itálico. Bom, se eu não tenho sujeito expresso aqui na frase, significa então que a frase inteira é o predicado. Logo, eu vou dar dois traços aqui neste predicado. Dois traços na frase inteira, conforme pede este enunciado. Olha, identifique o sujeito quando houver nas orações abaixo, sublinhando-o com um traço e circulando seu núcleo. Em seguida, classifique-o e destaque o predicado com dois traços. É o que nós estamos fazendo desde o início. Letra K. Houve uma linda festa de encerramento. Primeiro passo, localizar o verbo. Se você quiser pausar o vídeo agora, pode, mas eu já vou dar a resposta agora. O verbo é o haver, a forma verbal houve. Então, aqui está a minha oração. Houve. Bom, naquele vídeo em que eu falava sobre oração sem sujeito, eu expliquei que havia um caso em que nós tínhamos e temos até hoje oração sem sujeito. É quando o verbo haver for empregado no sentido de existir. Logo, se mentalmente eu fizer a substituição deste verbo, desta forma verbal que está no passado, pela forma verbal correspondente do verbo existir, significa que eu estou diante de uma oração sem sujeito e que esse verbo é impessoal. Bom, vou substituir mentalmente. Existiu uma linda festa de encerramento. Continua fazendo sentido? Sim. Então, esse verbo haver, cujo passado aqui é houve, está empregado no sentido do verbo existir. Portanto, de acordo com a regra, nós temos oração sem sujeito. Vou colocar minha resposta em itálico. Bom,
se eu não tenho sujeito nesta frase, significa então, professor, que a frase inteira será o predicado? Sim, exatamente. A frase inteira será o predicado e eu vou colocar 2 traços, ok? Letra L. Aquele belo edifício pegou fogo. Primeiro passo, localizar o verbo. É o aquele? Não. É o belo? Não. É o edifício? Não. É a palavra, é o termo pegou, do verbo pegar. Pegou está no passado. Verbo é a única palavra da língua portuguesa que pode ser conjugada no presente, no passado e no futuro, como eu sempre falo. Segundo passo, eu tenho que fazer uma pergunta a este verbo, a esta forma verbal, a fim de que eu consiga encontrar, determinar o sujeito desta oração, sujeito deste verbo. Bom, o que pegou fogo? Resposta: aquele belo edifício. Portanto, aquele belo edifício representa o sujeito, e eu acabei de dar somente um traço embaixo desse sujeito, porque eu preciso diferenciar o sujeito do predicado. E o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, portanto, pegou fogo é o meu predicado, e eu vou sublinhá-lo com 2 traços para diferenciar. Percebeu? Bom, agora que eu tenho identificado o meu sujeito, eu acabo de perceber que esse sujeito é composto por mais de uma palavra. Quantas palavras eu tenho nesse sujeito? 1, 2, 3 palavras. Isso significa que pelo menos uma dessas palavras, um destes termos, será o núcleo do sujeito. Pode haver mais de um núcleo, lembrando disso, né? Então eu vou palavra por palavra descobrindo qual desses 3 termos, ou 2 ou 3 termos, mas qual destes 3 termos exerceu a ação, praticou a ação de pegar fogo. É o termo aquele? Não. É o termo belo? Não. É o termo edifício. Edifício pegou fogo. Não foi aquele que pegou fogo, nem o belo pegou fogo, e sim o termo edifício. Opa, calma aí. Vou colocar para cá, porque o que tem que ficar circulado é o núcleo do sujeito. Portanto, se eu só tenho um núcleo no meu sujeito, você já sabe que este sujeito será classificado como simples, porque eu só tenho um núcleo apenas nesse sujeito. Minha resposta em itálico. Letra M. Sinto saudades de Lorena também. Primeiro passo, localizar o verbo. O verbo é o termo sinto, que merece 2 traços. É do verbo sentir. E sinto, eu sinto, está no presente. Segundo passo, fazer uma pergunta a este verbo a fim de que eu possa encontrar o sujeito dele. Quem sente saudades de Lorena também? Lembra que eu tenho uma desinência, uma terminação aqui neste verbo, que me diz que quem sente saudade de Lorena também sou eu. Eu sinto. No entanto, perceba que o eu, o sujeito eu, o termo eu, não se encontra explícito nesta frase, está implícito naquela desinência verbal, está implícito aqui nesta terminação do verbo. Esta terminação eu chamo de desinência. Então, que sujeito é esse? É sujeito desinencial e, entre parênteses, você escreve eu. Ok?
Se o termo eu não está contido nesta frase, significa que a frase inteira é o predicado. Então, 2 traços embaixo da frase inteira. Olha que legal. E aí eu coloco a minha resposta em itálico. Letra N. Eram 4 horas da tarde. Perceba que a forma verbal eram é do verbo ser. E o verbo ser é o verbo irregular por excelência. É o verbo mais irregular da nossa língua portuguesa. Ok? Decore isso, internalize isso. E, se possível, estude a conjugação do verbo ser, a conjugação toda, em todos os 3 modos, em todos os tempos desses 3 modos, no modo imperativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo, ok? É uma dica que eu te dou. Faça a conjugação verbal, estude a conjugação do verbo ser. E você percebe que o termo eram, é a forma verbal. Só que lembra que quando você tem o verbo ser indicando tempo cronológico, é o caso aqui, eram 4 horas da tarde, a sua oração será sem sujeito. Então, oração sem sujeito. Vou colocar a minha resposta em itálico. E tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, a frase inteira é o predicado. Porque eu não tenho sujeito aí nesta frase. E última frase. Chegarão amanhã meus pais e meus tios. Primeiro passo, localizar o verbo. A forma verbal é chegarão, no futuro, do verbo chegar. Segundo passo, fazer uma pergunta a este verbo para que você consiga encontrar o sujeito. Pergunta então, quem chegará amanhã? Resposta, meus pais e meus tios. Então aqui está o sujeito. Perceba que eu vou repetir. O sujeito pode estar ou no início da frase, ou no meio da frase, ou no final da frase. Não se apegue a posições. Tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, eu vou expandir estes 2 traços até a palavra amanhã. Eu percebo, por fim, que este meu sujeito contém mais de uma palavra. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Eu preciso identificar, então, qual é o núcleo ou quais são os núcleos deste sujeito. Vamos palavra por palavra para ver qual destes termos praticou a ação de chegar ou vai praticar a ação de chegar amanhã. A palavra meus vai praticar a ação de chegar amanhã? Não. A palavra pais, sim. Portanto, pais é o meu primeiro núcleo. A palavra o termo vai chegar amanhã? Não. A palavra meus vai chegar amanhã? Também não. E o termo tios vai chegar amanhã? Sim. Portanto, 2 núcleos. Então, o meu sujeito é classificado como sujeito composto. Professor, por que é sujeito composto? Porque o sujeito composto é aquele que contém 2 ou mais núcleos dentro do sujeito. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 3 vídeos sobre estes exercícios, sobre sujeito e predicado. Um abraço e lembrando sempre aquelas ações de YouTube mesmo, né? De compartilhar o vídeo com pessoas que você acha que possam ter interesse por esse conteúdo, dar o seu joinha e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.